Iniciei agora o exercício 958. Temos um cone de revolução com uma base de perfil, já marquei o plano de perfil. Dizem-me que o meu ponto O, que é o centro da base, tem 3,5 de raio e que é tangente ao plano horizontal, portanto isso implica que ele tenha 3,5 de cota. Dizem-me que a altura do cone é 6,5 e que se encontra para o lado direito do plano da base. Portanto, eu vou marcar para a direita o meu V2, também com 3,5 de cota. O eixo vai ser um segmento de reta fronte horizontal. Dizem-me que o meu V1 tem 6 de afastamento e, portanto, com essa informação vamos conseguir fazer as duas projeções do nosso cone. Vamos continuar. Já temos as duas projeções do cone. Portanto, o cone com base de perfil, com o diâmetro 7, o eixo fronte horizontal, e agora então começa a parte do exercício da determinação da sua sombra. Então, pelo vértice vamos passar uma reta L, a direção é convencional, e vamos achar a interseção dessa reta L com o plano da base, que é o plano de perfil. Já determinei o ponto I, da interseção da reta L que passa por V com o plano da base, e já passei as tangentes. O que é que acontece? As tangentes são de perfil, não é? Portanto, as tangentes que passam de I e são tangentes à base, que é de perfil, não as vou conseguir ver, ou seja, não consigo determinar as duas geratrizes luz-sombra. Então tenho que fazer um rebatimento. Portanto, vou rebater a base, tenho o ponto O, tenho o raio, e vou rebater o ponto I, e no rebatimento então faço as tangentes e descubro informação sobre os pontos de tangência que me vão dar depois origem às duas geratrizes luz-sombra. Portanto, é isso que vou fazer agora. Agora sim, no rebatimento já consigo desenhar as duas tangentes. Determinei ali os pontos A e B rebatidos, que vão ser os pontos das minhas duas geratrizes AV e BV. Portanto, vou contra-rebater os pontos, vou desenhar as duas geratrizes e, com isso, se eu quiser, e vou fazê-lo, vou já fazer a sombra própria do meu cone. A sombra própria do meu cone está terminada e com a representação gráfica. Então, mas andando um bocadinho para trás, a minha geratriz AV, na sua projeção frontal, é visível, porque o ponto A é um ponto que tem bastante afastamento, não é? Tem quase o afastamento máximo. E, portanto, a outra, a BV, na projeção frontal fica invisível. E na projeção 1, a geratriz mais alta é a B, portanto, ela vai ser visível e a A vai ficar invisível. Isso vai-me determinar aqui duas zonas, então, de sombra própria, e que já está representada, e então podemos prosseguir com o nosso método, ou seja, vamos determinar a sombra de AV e BV e vamos unir, e ficamos com uma boa parte da sombra projetada nos planos de projeção do nosso sólido. Determinei a sombra dos três pontos, A, B e V, e mais uma vez eu vou ter uma situação em que vai haver quebra, ou seja, tenho um B de sombra 2 que queria ligar a um V de sombra 1 e, portanto, o que eu acabei por fazer foi determinar também, além do V de sombra 1, o V virtual 2, para poder ligar então os pontos e ter as projeções das geratrizes. Já determinei a sombra das duas geratrizes. Como se pode ver, a geratriz BV está quebrada, está ali um ponto de quebra. A geratriz AV não está quebrada, mas tem ali uma zona de invisibilidade. Portanto, agora o que me falta é fechar a sombra projetada com a sombra da base, que é uma circunferência. O que é que acontece? A nossa base é de perfil e, portanto, não é paralela a nenhum dos planos de projeção, ou seja, a sua sombra vai ficar distorcida em ambos os planos de projeção. E há outra coisa a acontecer, ela vai estar quebrada. Portanto, o que é que eu vou ter aqui? Vou ter aqui um pedaço de elipse que vai algures quebrar, portanto vou ter mais um ponto de quebra, e depois vou ter outro pedaço de elipse que vai depois ligar ao meu outro ponto da geratriz. Então eu vou ter que, mais uma vez, utilizar para determinar esse ponto de quebra o método de interseção de um plano passante feito com a direção de luz. Mais uma vez, esse plano, como a direção de luz é convencional, é o Beton 3, e vou ter que intersetar então o Beton 3 com
a minha base. Vamos então fazer isso agora a seguir. Já achei a interseção do plano luz-sombra passante, pus aqui a indicação dos seus traços, com o plano da base. Ora, essa interseção vai ser uma reta de perfil passante. Reparem, os traços dos dois planos intersetam-se aqui. Eu pus apenas F coincidente com H, está tudo aqui. As projeções todas e até as rebatidas, porque eu vou ter que rebater. E, embora não fosse necessário, eu fiz aqui uma reta auxiliar do plano, portanto uma reta L passante num sítio qualquer, e achei a interseção dessa reta com o plano de perfil, dá-me aqui um ponto que eu chamei I', rebati, I' rebatido, e depois liguei então estes dois pontos F e H que também estão já rebatidos. E portanto a reta de interseção rebatida está aqui. Então essa reta realmente interseta a minha circunferência. Eu vou ter aqui mais um ponto de quebra. Eu tenho aqui dois, mas na verdade para o exercício eu só vou necessitar de um deles. Vamos ver qual deles é que vou precisar. De qualquer maneira vou contra-rebater os dois. Já contra-rebati os pontos Q' e Q, já os tenho aqui nas duas projeções e já achei também as suas sombras. Então, a sombra de Q' dá-me aqui. A sombra de Q'' dá-me aqui. Ora, eu só preciso de uma delas, eu só tenho mais uma quebra na minha sombra projetada. Portanto, vai ser a mais exterior. Reparem, o que eu quero sempre são pontos de, eu diria, contorno aparente da sombra projetada, ou seja, os pontos mais exteriores da sombra. Eu já tenho aqui as duas geratrizes. Este ponto Q'' ficaria muito para dentro, portanto, é este que eu necessito. Ou seja, agora para fechar e finalizar a minha sombra projetada, eu vou ter que encontrar pontos da minha circunferência que façam o percurso de B de sombra 2 a Q' de sombra e pontos da minha circunferência que façam o percurso de Q' de sombra a A de sombra 1. Vamos terminar agora esses pontos e finalizar o exercício. Eu esqueci-me de dizer que para nós encontrarmos pontos para fechar a sombra projetada, pontos da base, temos que ir encontrá-los no rebatimento. Vejamos uma coisa, eu preciso de pontos para me fechar a zona de B de sombra, aqui a linha de sombra. Então esses pontos estão aqui, reparem, B rebatido, Q' rebatido. Então se eu encontrar, ou se inventar, escolher pontos nesta zona e escolhi o ponto L e o ponto R, esses pontos tenho que os contra-rebater e quando achar a sombra eles vão me dar aqui nesta zona. Depois, de Q' de sombra a A de sombra 1, é a zona que corresponde a esta parte toda aqui, de Q' rebatido a A rebatido. Então, nesta zona eu escolhi os pontos N, P e Q. Mais uma vez, contra-rebate-os e acho a sua sombra. Nem sempre é fácil ver qual é que é a zona, nem sempre é muito intuitivo. Muitas vezes marcam-se alguns pontos a mais e depois não se encontram esses pontos. Por exemplo, aqui este meu ponto T, se eu tivesse encontrado a sombra de T, seria numa zona muito interior na minha sombra projetada e, portanto, claramente é um ponto que não me interessa. Portanto, vou agora encontrar a sombra dos pontos L, M, N, P e Q, para depois fechar e concluir o meu exercício. Tenho agora a sombra projetada completa. Então, o percurso que faltava aqui fazer foi feito com dois pontos que eu coloquei aqui no rebatimento, que inventei, um ponto L e um ponto R. Portanto, contra-rebati, então fiquei com L de sombra 2 e M de sombra 2. Liguei e fechei. Há aqui uma zona que fica atracejado. E depois, esta zona aqui de Q' até à linha sombra, eu utilizei os pontos Q, P, portanto aqui, Q, P e N. E depois voltei a chegar a Q' rebatido. Portanto, Q' de sombra, P' de sombra, N' de sombra e voltei a fechar. Se repararem com atenção, há aqui uns pontos que não estão corretos, ou seja, eu tentei colocar aqui uns pontos, mas depois reparei, por exemplo, aqui o ponto T e mesmo o ponto R,
que eram pontos que depois me iam dar em sombra, muito no interior da sombra projetada. Portanto, claramente não era a zona que me interessava. Isto por vezes acontece quando não é muito intuitivo de ver quais é que são os pontos que interessam. Portanto, interessam sempre os pontos que dão o mais exterior possível, ou seja, o contorno aparente da sombra projetada. Portanto, seriam mais os pontos nesta zona. A figura fica concluída com a representação gráfica, então, da mancha de sombra projetada. O exercício está concluído. Chamo só aqui a atenção um pequeno pormenor que não ficou muito bem. De B de sombra 2, a partir daqui é tudo curva. E esta zona aqui, já, embora pareça uma reta, devia fazer uma ligeira curva, não é? Portanto, é um pedaço de elipse que vai de B de sombra 2 e quebra aqui em Q linha de sombra. Vamos tentar ver numa situação real o nosso exercício 858, aqui com este sólido. Vou colocar mais ou menos a luz na posição convencional e, portanto, lá está. Conseguimos ver o vértice do cone na projeção 1, uma das geratrizes a quebrar, não é? Um pedacinho da sombra da base na projeção frontal, mas depois a projeção horizontal, a não ser que eu consiga mexer um bocadinho aqui o ângulo de visão, e assim conseguimos ver um pouco da sombra que a base está a projetar no plano horizontal de projeção. E fazendo aqui, vemos um bocadinho da sombra da base também no plano horizontal de projeção.